O tema da mensagem de hoje é aspecto do meu relacionamento com Deus. Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 4, que diz assim: E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, e por isso chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar no templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tuas servas derem um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ele em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Ana, no seu coração falava, só se movia os seus lábios, porém não se movia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém, tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: Vai em paz, e o Deus Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E ela disse: Acha a tua serva graça aos seus olhos. Assim a mulher foi ao seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram. E chegaram à sua casa em Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor lembrou-se dela. Amém. Nós vamos falar de interagir, de ser correspondido, honrar o compromisso, talvez ter cumplicidade. Todas essas palavras, amado, expressam a qualidade entre um relacionamento de duas pessoas, seja ela marido e mulher, ou entre pais e filho, ou até mesmo entre Deus e nós. Quando nós temos alguém, nós precisamos aprender a nos relacionar com essas pessoas, sim ou não? É possível você ter um bom relacionamento com um amigo, se você não conversa, se você não bate papo, se você não tem afinidade? Muitos nos dias de hoje acham que Deus se torna um ser impessoal, sabe? Distante, frio, tirano. Muitos até imaginam que Deus não é capaz de ser amigo, porque nós somos tão corruptos, nós somos de coração tão mau, que às vezes nós imaginamos que o Senhor não tem prazer em mim e em você. Essa é uma mentira do diabo. Porque quando o Senhor olhou do alto céus e te visitou o teu coração, Ele conhecia você como era, sim ou não? Ele não disse assim para você: olha, você vai ter que mudar de vida para que eu possa te aceitar. Mas nós somos convidados a nós aceitarmos que Ele entre em nossas vidas. E quando Ele entra, Ele não diz assim: olha, eu entrei, agora pode parar com isso, pode parar com aquilo, deixa de fazer isso, deixa de fazer aquilo. Não, Ele entra e Ele mesmo é que com o seu tempo, com o seu amor e a sua misericórdia é que nos transforma. A palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica a casa. E uma boa mulher sábia, por pior que seja o teu esposo, ela com muito amor e com sabedoria de Deus consegue mudar a história. Amar
não é ser capacho. Amém? Amar é saber conduzir, é dizer, isto é o correto, e do que é correto eu não abro mão. E de maneira sutil, consegue-se fazer. A Bíblia fala desta mulher, Ana, amado, e aqui nós vamos falar algumas coisas que a Bíblia cita. Esta mulher, ela tinha uma tristeza muito grande no coração. E qual era a maior tristeza dela? Ela não podia dar luz a filhos. Hoje em dia, talvez quando uma mulher se casa, do jeito que a situação está no mundo, as pessoas não se importam muito em ter filho. Mas naquela época, uma mulher que não gerava filho, que tinha sua madre cerrada, fechada, era uma mulher que não servia para nada. Porque a mulher naquela época, ela só servia para gerar filhos. E detalhe, tinha que ser filho homem, não podia ser apenas menina. Porque quando se contava o povo da cidade, se contava os homens, os varões. As mulheres não eram contadas. Graças a Deus que isso mudou, né? Porque se contasse no Brasil só os homens, o que tem de mulher neste mundo, ia ser muito pouco o número. Mas a Bíblia, amada, está repleta de textos que descrevem que Deus é um Deus desejoso de se relacionar com seus filhos, com seus amigos. O Salmo 25, versículo 14 diz assim: a intimidade do Senhor é para que os temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Jeremias 31 diz: com amor eterno eu te amei, e por isso com benignidade te atraí. João 15, 3: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. João 15, 9: como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. A Bíblia, amado, ainda descreve alguns personagens bíblicos que desfrutaram desse relacionamento com Deus. Um dos primeiros foi Enoque. Ele obteve o testemunho de ter agradado a Deus. Outro foi Noé, que andava com Deus. Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. João, o Evangelho de João, o apóstolo João, era conhecido como o apóstolo do amor. E com isso nós concluímos que a Bíblia é clara, que Deus tem desejo de estar e ter um bom relacionamento contigo. E você? Você tem esse desejo de ter esse relacionamento com Deus? Tem pessoas que dizem, não, eu acredito em Deus, eu já nasci sabendo que Deus é Deus e amém. Saber quem Ele é, mas não ter relacionamento com Ele, não adianta nada. Sim ou não? É a mesma coisa você ter um dinheiro, passar por necessidade, ter o dinheiro e não poder gastar. Por alguma razão ele está bloqueado. Você fala, não, eu tenho dinheiro, mas cadê? Está bloqueado? Então você não tem nada. Não é verdade? Nós só podemos dizer que temos Deus quando nós andamos com Ele e principalmente quando nós fazemos a vontade dEle. Sabe, irmão? Deus, Ele quer se relacionar em amor com seus filhos. Alguns personagens da Bíblia viram e viveram esse relacionamento com Deus. Então a grande questão não é que Deus quer se relacionar conosco. O homem tem que querer. Porque Deus nunca vai se recusar a se relacionar com alguém. Jesus disse, aquele que vier a mim, olha o que Ele diz, de maneira nenhuma eu lançarei fora, eu direi não quero. Então não importa quem seja, não importa o que fez, não importa o que está fazendo. Eu conheço pessoas que quando falamos de Jesus, a falar, pastor, eu preciso parar de fumar, de beber, de me drogar, de me prostituir. Aí quando eu conseguir parar, fazer tudo isso, aí eu vou para a igreja, aí eu aceito Jesus. Mas quem falou para você parar alguma coisa? Você sabe que isso é fato, independente se você ir para a igreja ou não, de você aceitar Jesus ou não, essas coisas não lhe farão bem, lhe causará morte. Mas o Senhor não disse isso. Ele disse, aquele que vier a mim, eu terei um relacionamento com Ele, um relacionamento íntimo. Certa vez Zaqueu subiu em cima de uma árvore, ouviu falar de Jesus e viu as pregações de Jesus. E o Senhor disse para ele, hoje convém que eu vá à sua casa. Os fariseus e os homens da lei da época disseram, como?
Se ele diz que é profeta, como que ele vai na casa de pecador? Como é que ele está à roda de pessoas que não comungam da mesma fé? Um homem como esse, que é um cobrador de impostos, era conhecido como um ladrão do governo. Jesus não está preocupado com quem eu sou, com quem você é, mas Ele está preocupado que Ele entra na tua vida e você passa a ser filho. E como filho nós começamos a ter as características do Pai. Isso é amor. Amém? A grande questão, amado, é como nós nos relacionamos com Deus. Você tem se relacionado com o Senhor? Como anda o seu relacionamento com o Senhor? Deus sempre será uma pessoa que deseja relacionar em amor conosco. E toda vez que você disser, Senhor, eis-me aqui, e clamar ao Senhor, você pode ter certeza, amado, que Ele vai te ouvir. Ainda que você não creia, ainda que você não o sinta, mas você vai perceber, porque a palavra dele não volta vazia, ele não pode voltar atrás. Ele diz, clama a mim e eu te responderei. Porque Deus é amor, Deus é longâmino, é benigno, é misericordioso. E não é preciso exigir de Deus amor, porque Ele é o próprio amor. A Bíblia diz que Eucana era levita, descendente dos Coates. E na época era permitido, na lei de Moisés, ele possuía 2 mulheres. Uma se chamava Penina e a outra Ana. Ana era a mulher de Deus que confiava, que cria, que estava no Senhor. Tanto é que, mesmo triste e abatida por não ter filhos, o seu marido a amava mais do que a outra. Talvez você me pergunte, pastor, se ele amava tanto a Ana, por que ele não abandonava a Penina? Que Penina era endemoniada, perturbada, servia a outros deuses, passou depois a servir a outros deuses, mas ela tinha filhos com eles. A lei na época era assim, o homem devia ser esposo de uma única mulher, mas se ele quisesse praticar a bigamia, se ele quisesse ter outra esposa, desde que essa gerasse filhos a ele e ele sustentasse esses filhos. Então ele podia ter quantas esposas quisesse. O erro de Eucana foi querer ter filhos e não esperou no Senhor que Ana pudesse dar esses filhos a ele. É a mesma história lá de Abraão, né? Que Sara não podia dar filhos, então vai e fica com a escrava e acontece aquele furdunço todo. Por que Penina fazia isso com Ana, debochava dela? Porque sabia que o seu marido gostava mais de Ana e não dela mesmo. Que com ela só foi um instrumento para gerar filhos. Às vezes nós começamos a questionar com Deus, dizendo, Deus, por que o Senhor dá para o meu inimigo e não dá para mim? Por que o Senhor deu para Penina, sabe, que fica debochando de mim, e eu tenho uma madre cerrada, eu não tenho filho? Sabe, meu irmão, existem situações que nós queremos entender e não entendemos, nós vamos entender no tempo exato de Deus. Ana era adoradora, Eucana era levita e Penina era perturbada. Tem muitas pessoas que te perturbam, tem muitas pessoas que querem tirar a tua paz, mas o Senhor diz assim, mesmo na adversidade, tenha um bom relacionamento comigo, porque eu farei de você o melhor desta terra. Sabe, irmão? Ela chorava aos pés do Senhor, lhe pedindo um filho, ao ponto do seu marido falar assim, olha, será que o meu amor não é melhor do que, mais do que 10 filhos? Ele a amava e ele provava isso. E é baseado nessa história que hoje nós vamos falar do seu relacionamento com o Senhor. Baseado na história de Eucana e de Ana. Como que Eucana, mesmo sabendo que errou, mesmo sabendo que na adversidade ele fez o que não era para ser feito, mas ele demonstrava esse amor, porque quem ama demonstra amor. Amém? Primeiro, a presença de Deus precisa ser priorizada. Preste atenção, o dia que nós pararmos de priorizar a presença de Deus, estamos andando num caminho errado. O dia que você fizer alguma coisa, que você se reunir com algumas pessoas, e você primeiro não priorizar a oração
e dizer: Senhor, esteja conosco neste momento, seja na tua casa, seja na tua igreja, sabe, seja na tua célula, seja onde você estiver. Se nós não priorizarmos Deus como o excelente da nossa vida, nada vai acontecer. Amém? Tanto Eucana, amado, quanto a Ana, eles eram pessoas que priorizavam a presença de Deus em todos os momentos. O livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 15, diz assim: Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Se você vier à casa do Senhor e não sentir a presença de Deus, é melhor que você fique na sua. Amém? Porque o teu relacionamento com Deus está frio, e nós precisamos aquecer isso. E nós temos visto muitas pessoas saindo das tuas casas para bater cartão na igreja, e entra gelado e sai frio. Ô amado, a culpada é a igreja, a culpada é o pastor, é os obreiros, é o louvor, o culpado é Deus, não, o culpado somos nós. E gastamos tempos da nossa vida priorizando qualquer outra coisa. Quanto tempo de vida, quantas horas o Senhor nos dá por dia? 24? É isso? Quantas horas você aproximadamente dorme? 8? É isso? Então sobra quantas horas? 16? Nessas 16 horas, tem pessoas que trabalham de 8 a 10 horas. Quando pega trânsito para ir para voltar, dá quase 12 horas. Sobra quanto tempo? 4 horas. Em 4 horas você tem que estar com a tua família, você tem que buscar a Deus, você tem seus afazeres. Você percebeu que o mundo hoje nos tira da presença de Deus? E nós não priorizamos a presença de Deus. Nós priorizamos o maior tempo que nós temos é no trabalho. Porque o seu tempo foi vendido. O seu tempo custa o valor que você ganha de salário. Você está entendendo? E às vezes nós queremos dizer: Deus, eu não sei o que está acontecendo. O Senhor diz assim, que quando nós buscarmos a Ele, nós não precisamos correr atrás da bênção, mas ela correrá atrás de nós. Mas nós todos os dias corremos atrás da bênção e dizemos: Senhor, eu não pude ir na igreja hoje porque sabe como é que é? Eu tive que fazer hora extra. Eu tive que trabalhar, eu tive que fazer um outro bico, sabe, aconteceu um imprevisto, eu tive que fazer, sendo que a Bíblia diz que primeiro é o Senhor. O dia que Deus for a sua primícia, você será o melhor próspero da terra. Mas enquanto isso não acontecer, amado, o nosso tempo será dividido. Amém? Talvez enquanto você fica horas dentro da empresa, o seu patrão, e nós não temos nada a ver com isso, mas é verdade, ele está desfrutando do seu tempo, fazendo qualquer outra coisa, e às vezes não é adorando o Senhor. Se você quer se relacionar com Deus corretamente, priorize sempre a presença dEle, pois é a presença dEle que te sustenta. Porque se Ele não permitir a saúde nem levantar da tua cama, você vai para trabalhar. E se você for para a tua empresa doente, você pode ser o melhor funcionário, você vai ser demitido. Então todos os anos que você se ofereceu, sacrificou, não valeu nada. Porque a empresa pensa o seguinte: o tempo que você dedicou aqui estão os seus direitos. Fundo de garantia, férias, direitos que o homem criou. E que às vezes quando você recebe aquele valor, você fala: meu Deus, eu trabalhei uma vida inteira. Eu poderia ter feito muito mais. Hoje eu não sinto a presença de Deus porque eu não tinha tempo de ir para a igreja. E o círculo está se fechando, amado. Sabe, antigamente a gente tinha que ir para a igreja, nós íamos a pé, de cavalo, de jegue, de qualquer coisa. Hoje as igrejas já têm que se preocupar, além do salão, de acomodar bem, porque se não for bem acomodado o povo não vem, ainda tem que ter estacionamento. Verdade. Aquela igreja não tem estacionamento, então eu não vou. Porque aonde eu vou deixar meu carro? Não é assim? Graças a Deus nós ainda temos um espacinho aqui, mas tem lugares aí, bairros, você não consegue estacionar na rua, porque toda rua, toda casa tem uma garagem. Se tem garagem, porque tem carro. Não é verdade? Fica difícil.
Estivemos na Dínamos ontem, tinha quase 1000 pessoas dentro daquela igreja, tinha carro nos 3 estacionamentos, e ainda tinha gente por lá de fora. E se eles não tivessem estacionamento? Aquela igreja comportaria aquele povo todo? Não! Você está entendendo que a situação, amado, nos leva a ter um relacionamento frio com Deus. Mas o Senhor diz assim: não olhe para a adversidade, não olhe para a dificuldade, olhe para mim. Porque é com Ele que nós vamos ter relacionamento, é com Ele que nós vamos viver a vida toda, a eternidade toda. Às vezes você está olhando para o teu marido, para o teu filho, para o teu patrão, você está olhando para o teu chefe, para o teu irmão, que põe alguns impedimentos. Preste atenção, não é com ele que você vai passar a eternidade inteira, mas é com o Senhor. Então tenha um bom relacionamento com Ele, porque senão sua eternidade não será com Deus, porque nós temos que priorizar. Amém? E hoje em dia é assim, amado. Antigamente você levava a sua carteira numa empresa, ficava talvez até na fila, mostrava a tua carteira, e aí você era empregado. Quando não, o telefone tocava, alguém mandava avisar, as empresas catavam laço as pessoas para trabalhar. Hoje, além de você ser formado, você tem que fazer pós, tem que fazer graduação, tem que fazer um monte de coisa, e você nunca está top. E quando você está numa empresa que você acha que você está top, se segura, porque a qualquer momento você pode ser substituído por outro que sabe menos do que você, mas que ganha uma quantidade menor e que vai se dedicar muito mais. Talvez você fale: meu Deus, eu me dediquei tanto, eu estudei tanto, eu trabalhei tanto, eu passei a minha vida inteira me dedicando a este trabalho, a esta empresa, e hoje o que eu tenho? Nada. Porque nada disso vale a pena. Jesus fala: olha para os lírios do campo. Eles não estão preocupados com a fiação da sua roupa, mas eles se vestem melhor do que qualquer ser humano. Olha para os pássaros, eles não plantam, eles não colhem. Eles não têm dinheiro na poupança, eles não precisam de salário, mas comem todos os dias, e todos os dias, seja chuva, seja sol, caia relâmpago, caia raio, eles cantam e glorificam aquele que vive e reina para todo sempre. Aí você fala: pastor, mas eles são passarinhos. Você é muito mais inteligente do que eles saber quem é o Senhor. Nós chegamos em casa para dormir e acordar cedo no outro dia, esteja frio, esteja sol, seja como é que for, nós temos que trabalhar, porque há uma imposição. Não é verdade? E ainda ter que concordar se a empresa estiver passando por alguma dificuldade, te mandar uns dias para casa para você descansar, ou talvez não te pagar como deve, você tem que ficar quieto. Porque é melhor você aceitar do que ficar fora. Não é assim, amado? A Bíblia diz que nos últimos dias o circo vai se fechar. E os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade. Porque o justo viverá pela fé. Amém? 2. O amor precisa ser demonstrado na prática. Você casou, ama a tua esposa, ou você que ama o teu marido, pare de falar para ele que você o ama. Pare de fazer carinho, pare de tratar bem para ver o que vai acontecer com o teu relacionamento. Ele ou ela até sabe que você tem esse carinho, esse amor. Mas nós precisamos demonstrar. De alguma forma você tem que demonstrar. Sim ou não? Somente quando vier a adversidade, quando vier a competição que acontece naturalmente, nós precisamos demonstrar isso. Amém? Com Deus é a mesma coisa. Aquele que ama demonstra, aquele que ama se entrega, aquele que ama confia no amor do Senhor. Eucana não somente dizia que amava Ana, mas ele demonstrava que amava. A Bíblia diz que ao sair da sua cidade e ir para Siló, ele levava animais, que serviam de sacrifício ao Senhor para o sustento da tua família. Mas para Ana, a Bíblia diz que a porção era dobrada, demonstrando o seu amor incondicional. Tem pessoas, amado, que quando era do mundo, bastasse avisar: vamos fazer um churrasco com o povo, fazia qualquer coisa. Vamos para a praia, arrumava dinheiro emprestado, mas ia com a galera. E tomava cachaça, e pulava carnaval, e fazia um furdunço, não é assim?
Talvez alguém dizia, olha, tem um pai de santo, uma cartomante, ia lá e a pessoa chegava lá e dizia, olha, foi feito um trabalho para você, uma macumba, e o valor que vai ficar é tanto. Ah, eu não tenho, traz sua geladeira, traz seu fogão, vende o que tem. A pessoa fazia com toda alegria para desfazer o trabalho. E quando se converte tem um escorpião no bolso. Não é capaz de ofertar ao Senhor a necessidade da casa do Senhor. Quando nós amamos, o que nós temos que fazer? Demonstrar. Amém, meu irmão? Isso não vai te deixar menos homem. Se de repente não é dia dos namorados, nem dia das mães, nem o aniversário dela, você passar numa floricultura e comprar umas rosas, nem que seja a floricultura do cemitério. Peraí. Floricultura do cemitério tem as melhores flores. Não é porque está lá na frente do cemitério que é menos mal. Não estou falando lá dentro do cemitério, não. Porque normalmente as pessoas têm esse receio, né? Não estou falando para você pegar a coroa de flores, não, irmã. Chegar com a coroa e falar, olha minha rainha, você vai sair de lá com a coroa no pescoço. Mas as melhores floriculturas estão na frente dos cemitérios. Tem uma aqui na Vila Euclides, que eu passo ali em frente, tem cada arranjo maravilhoso, né? Eu só preciso ter coragem de comprar para minha esposa, mas Deus vai dar graça. Né, Márcio? Tô vendo a Mari te cutucar aí, né? Fala a Deus, né, Mari? Tá vendo? A mesma coisa as esposas. Fala a Deus. Precisa ser aniversário dele, dia dos pais, né? E ó, eu vou fazer uma crítica aqui, viu? Começou. Segundo a Organização do Comércio, o Dia das Mães é o dia que mais se vende, né? Onde as pessoas mais têm um consumo, até maior do que o Natal, fica às vezes igual. E o Dia dos Pais é o que menos feito. Agora, quem tem que ficar revoltado na história não é os homens? Ó, tem dia da mulher, né? Dia da secretária, dia da mãe, criaram até dia da avó, que é mãe 2 vezes. E do pai é só do pai. E só. Não é verdade? E às vezes as mulheres reclamam dizendo assim, ah, mas eu demonstro o meu amor, né? Eu lavo, passo, cozinho. Ô irmã, os homens modernos hoje ajudam em casa, lava, passa, cozinha, não é? Quantos homens modernos tem aqui? Olha quantos. Olha quantos, só isso. Levanta a mão aí, irmão, olha. E aqueles que têm vontade de um dia ser moderno? Aí levantou a mão, né? Esse amor é incondicional. Ele pode ser provado de várias formas. Amém? E Eucana, ele tinha esta forma. Ele trazia o melhor para Ana. Porque ele não podia mais mudar a situação. Ele já tinha Penina, tinha filhos com Penina. Mas ele demonstrava esse amor. Amém, amado? E a demonstração de amor num casamento é o fato essencial para um casamento ser forte e vitorioso. Quem ama a Deus demonstra, não se esconde, não fica inativo, não fica ocioso. Simplesmente dizer que amamos a Deus é muito pouco para ser filho, para ser servo. Amém? Um ser que derrama da sua glória todos os dias, de maneira transbordante, merece muito mais. Às vezes eu fico até preocupado. Eu até entendo que na hora da palavra a gente sempre diz assim, olha, não fique andando, né? Aguenta aí mais um pouco, não vá para o banheiro, não vá tomar água. Aí as pessoas entendem, irmão, se na palavra eu não posso, na hora do louvor eu vou ficar andando para lá e para cá, porque na hora do louvor pode. Para quem não sabe, a única coisa que nós entregamos ao Senhor é o louvor. Se na hora do louvor você está preocupado em ir no banheiro e tomar água, você não está entregando nada para Ele.
Tem gente que diz assim, não, o melhor do culto é a palavra. Mentira. A palavra é para nós que recebemos. Mas o que você dá ao Senhor é o louvor. Nem a tua oferta em dinheiro vai para Deus. Vai para a casa do Senhor que é dele. Mas o que ele recebe de bom grado é o que sai da tua boca, é o que sai do teu coração, é o louvor. Então, irmão, não teria problema nenhum o culto de 1 hora e você ter meia hora ou 40 minutos de adoração, sabe, 10 de oração e 10 de palavra, estaria de bom tamanho, porque nós estamos aqui para adorá-lo e não para receber apenas. Se você fosse embora hoje e não tivesse nenhuma palavra, você fez a tua parte, você entregou a Deus o louvor. Então, se nós analisarmos, como o William disse na abertura do culto, nós entramos na porta da igreja, sabe, pisamos aqui dentro, começou o teu culto. E nós precisamos estar entregando a Ele. Dizer que ama a tua esposa não é só na hora do bem bom, não. É na hora da adversidade, na hora que ela diz, eu não posso, eu não quero. Dizer que ama as pessoas não é apenas, amado, dando presente ou não tendo dinheiro para dar esse presente, mas é com atitude. Eucana tinha atitude e ele demonstrava esse amor. Amém? O Senhor diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e força, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. João 14, 21 diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Quando nós amamos ao Senhor, nós seremos amados do Pai. Amém? O seu nome será bradado do céu. E Deus te justificará. Se você ler o livro de Jó, quando o acusador se apresenta diante do Senhor, ele diz assim, tem visto meu servo Jó, homem amado, honrado, digno. É como um pai, amado, que tem um bom filho, e ele faz questão de falar do teu filho de boca cheia. Esse é meu filho. Não é? Mas também tem pai que tem filho bons, e tem outros que ele prefere não tocar no assunto. Assim é Deus. Deus nos ama tanto, e tem pessoas que não estão nem aí para Ele. Tem uma ministração do pastor Cirilo, que ele diz o seguinte, que a igreja dos últimos dias, ela vai subir ao encontro do Senhor. E vai ter pessoas que vão ver esta igreja subir. A pergunta que eu te faço, você quer subir ou enxergar o seu irmão subindo e você ficando? Então nós precisamos mudar na nossa atitude. O seu emprego não é maior que o teu Deus. O teu carro, a tua casa, nem a tua vida, a tua saúde é maior do que o Senhor teu Deus. Porque nada que nós temos é nosso. É tanto que a gente não leva absolutamente nada. A única coisa que quando você morre, você leva é o direito de ser salvo ou de ser condenado. E se você fechar os olhos, já com a condenação do inferno, não tem como mudar, porque o decreto foi formado. Então o que nos prende? Um bom emprego, uma boa casa, uma boa família? A Bíblia diz ainda que Ele tire tudo. Você precisa reconhecer que o amor de Deus é maior do que todas as coisas. Amém? 3. Os planos precisam ser traçados em acordo, em unidade. O maior sonho de Ana era ter filhos. E o maior desejo de Eucana era que Deus lhe abrisse a madre e lhe concedesse. Preste atenção, eles tinham um sonho juntos. Repita comigo. Eu devo sonhar com quem sonha comigo. Porque sonhar sozinho nada acontece. Mas sonhar junto já se estabeleceu. Amém?
Deixa eu te dar um conselho. Se os teus filhos não sonham com você a determinada coisa, o teu marido, a tua esposa, não conte para ele ou não conte para ela. Conte apenas para Deus. Amém? Principalmente quando o esposo não é convertido, a esposa não é convertida, e às vezes o teu sonho é de ser batizado no Espírito Santo. Você vai dizer o quê pro teu marido? Nossa, amor, eu tenho tanta vontade de falar em línguas. Ele vai dizer, para quê? Você já não fala? Você já não tem a sua língua? Não entende, não tem sonho disso. Você fala assim, olha, a minha vontade é de ser missionário, é de ser profeta, sair pelas nações. Ele fala, não conte comigo, porque eu não vou para lugar nenhum. Minha vontade é ser pastor, é ser pastora. Vai dizer, não conte comigo. Então essas coisas nós temos que contar para Deus. Senhor, mas eu tenho um suposto impedimento. Deus pode quebrar todo impedimento e fazer desse impedimento alguém que seja aliança contigo. Amém? Tenha certeza disso. Eles tinham sonhos juntos, eles buscavam o mesmo objetivo. Sempre junto, nunca separado. Sabe, irmão? Você que tem a tua esposa, que tem o seu marido, ele pode ser chucro como for, ela pode ser brega do jeito que for, mas um é o caldeirão e outro é a tampa. Amém? Às vezes ela pode ser perturbada, ele pode ser endemoniado, mas é quem o Senhor te deu. Ore e Deus vai consertar. O que era lá tudo enferrujado, Deus pode fazer uma grande panela de inox, né? Brilhando. Sabe por quê? Porque você também não era gente boa. Também não era lá essas coisas. Você não estava com essa bola toda, né? Às vezes a pessoa se acha porque ela é crente, às vezes ela se acha porque ela é servo de Deus, e ela olha para o esposo, olha para a esposa, sabe, menospreza porque não é. Ô amado, ainda bem que Deus deu uma perturbada para te suportar, porque talvez fosse santo na maneira que você acha que é, não te suportaria. Não é verdade, irmãos? Então, nós temos a nossa tampa lá, o nosso caldeirão, né? E não deixa ninguém falar mal, não. Se você tiver que falar alguma coisa, fale para o Senhor, porque Deus quer ter relacionamento contigo. E aqueles a quem você ama, Deus também terá relacionamento com eles. Ah, Senhor, mas o meu filho não está na igreja, minha filha não está na igreja, os meus parentes não estão na igreja. Não reclama isso para o teu vizinho, não. Fale com ele, assim como Ana fazia. O marido dela era levita no templo. Ela era serva do Senhor. E ela tinha lá um pedido que há anos ela fazia. Ela era humilhada todo dia por não ter filho. E ela nunca disse, eu vou sair da presença do Senhor. Pelo contrário, aí que ela buscava. Porque ela tinha certeza que Deus não era homem para que minta. E no dia certo Deus daria. A Bíblia diz assim, andarão dois juntos se não tiver em comum acordo. Eles tinham esse acordo. Ana orava ao Senhor, amado, por um filho. E Eucana era a parte essencial para que isso acontecesse. A Bíblia diz que Eucana e Ana vivia de acordo e vivia em unidade. É a mesma coisa na igreja. Nós temos que andar em unidade debaixo de uma palavra. Não importa se eu sou o líder, se é a pastora que é o líder, se é o Ricardo que é o líder, se é o William que é o líder, se é a Maria ou se é o Joaquim que é o líder. Quem está aqui em cima está com uma palavra liberada e todos aqueles que ouvem, gostando ou não, têm que seguir. Amém? Porque senão não há crescimento. E se Deus quer usar o Ricardo, quer usar a pastora, quer usar o A, o B ou o C para trazer naquele dia uma bênção para o povo, aí você diz, hoje não é o pastor. Então eu não vou para a igreja. Perdeu, playboy. Hoje você perdeu, porque Deus usa quem Ele quer. Da maneira que Ele quer. Porque senão Ele não levantava. Aquele dia estava o sacerdote Eli, amado, assentado no templo. O sacerdote Eli já estava sendo, rejeitado por Deus. Porque ele tinha algumas atitudes que não era bênção. Ele tinha 2 filhos perturbados, Hófni e Finéia.
que trazia prostituição para dentro do templo, e o pai aceitava isso. A pior coisa é quando você é sacerdote do teu lar e você aceita a coisa errada dos seus filhos dentro dele. Mas se eu rejeitar, se eu bater de frente, eu vou colocar os meus filhos para fora, eu vou colocar o meu marido para fora, minha esposa para fora, as pessoas que eu amo para fora. É melhor que um saia e depois volte transformado do que todo mundo ir para fora. Eli, amado, a Bíblia diz que o Senhor permitiu que ele morresse e todos os seus filhos, a família dele se acabou inteira por não obedecer ao Senhor, pelo teu relacionamento com Deus não ser tão intenso. Sabe? Eclesiastes 8, a parte 6, versículo 6, a parte A, diz assim: porque para todo propósito há um tempo e modo. Em nosso relacionamento com Deus, nós precisamos principalmente aprender a tomar decisão no tempo certo, sabe? De modo que Deus deseja aquilo que nós estamos fazendo, mesmo que sejam frustrados. Isaías 26:3 diz assim: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. 1 João 2,17 diz: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Em tudo nós precisamos, ou que nós fazemos, precisamos almejar a vontade de Deus. Estar disposto a ouvir a voz dele. 4. Exaltar a fidelidade de Deus pelas bênçãos recebidas. 1 Samuel 1,20 diz: e sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz a um filho, ao qual chamou Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Ana finalmente recebeu a sua bênção. Se ela desistisse, ela receberia o que ela tanto queria? Não. Ela tinha total consciência, amado, de que Samuel era fruto da fidelidade. Tanto que ela levou até o sacerdote Eli para que Samuel fosse consagrado a Deus. E ela entrega o seu filho, isso era um costume da época, entregar o teu filho para ser sacerdote. Não vai muito tempo, antigamente algumas mães entregavam os filhos nos conventos de freira ou de padres, e a criança crescia lá e se tornava padre ou freira. Lembram disso? Antigamente existia muito isso. Samuel foi alguém que ela disse para o Senhor na tua oração: Senhor, se tu me desse um filho, e um filho homem, eu vou entregar na tua casa. Talvez alguém diria assim: nossa, que mulher insana. Pediu tanto um filho para o Senhor deu, e ela não usufruiu, ela nem criou esse filho. A única coisa que ela fez, amado, foi dar de mamar a esse filho até a época que ele tinha que ser desmamado. E aí ela entrega. E Samuel foi criado dentro do templo. E ele foi alguém que Deus escolheu. Deus nunca vai te dar nada se você não tiver condição de devolver a ele. E a partir daí, amado, a Bíblia diz que Ana teve filhos e filhas, porque Samuel era do Senhor. Amém? Então, se você, amado, tem pedido alguma coisa ao Senhor, provavelmente Deus vai te estreitar em algum momento e vai te pedir algo muito importante. Se você tem um bom relacionamento com Ele, você entrega numa boa, e isso não te fará ter o sentimento de perda, porque Ele sabe recompensar e recompensar em abundância. Amém? Eu sei que Deus tem para os nossos dias o melhor da terra, e exaltar a fidelidade do Senhor é confessar. Nós devemos gastar mais tempo confessando as vitórias do Senhor na nossa vida do que as derrotas. Ah, mas roubaram o meu carro, meu filho está doente, o meu marido morreu, a minha esposa teve um AVC. Amados, são coisas da vida. Todos nós que estamos vivos estamos sujeitos a qualquer situação, e a Bíblia não mostra que os homens da Bíblia, os grandes homens da Bíblia, só tiveram acerto e só tiveram coisas boas. Aconteceram com ele coisas terríveis. Mas tudo isso foi para o crescimento. Então, isso é que mede o teu relacionamento com Deus. Se está difícil, você está emburrado, você está agindo de qualquer maneira, ficará pior, porque aí você vai dar brecha para o diabo agir. Amém? É isso que nós devemos fazer. Ana era muito grata a Deus por tudo. Tudo que ela tinha recebido
E por isso, ela fez um cântico ao Senhor que demonstrava a fidelidade de Deus, que está em 1 Samuel 2:1. Então Ana orou assim: o Senhor Deus encheu meu coração de alegria, e por causa do que Ele fez, eu ando de cabeça erguida. Estou rindo dos meus inimigos e me sinto feliz, pois Deus me ajudou. Ninguém é santo como o Senhor. Não existe outro Deus além dele, e não há nenhum protetor como o nosso Deus. Muitas vezes o nosso relacionamento com Deus, amado, nós nos pegamos duvidando dele, duvidando da fidelidade. Amém? Deus é fiel para fazer, mas Ele não fez comigo, Ele não vai deixar de ser fiel porque Ele não fez contigo. Amém? Ele não vai deixar de ser fiel porque não fez. A mesma coisa, você faz uma soma e a matemática ela é exata. Em qualquer língua, em qualquer nação, em qualquer lugar do mundo, o resultado é o mesmo. Só que toda vez que você faz, você erra. Aí você fala, não, o resultado não pode ser esse, porque toda vez dá o contrário, é porque você está errando. Não é porque a matemática é errada, Deus é exato. Não é porque você não está alcançando, ou porque você não está tendo, sabe, o efeito satisfatório, que Ele deixa de ser fiel, sabe? Muitas vezes nós estamos insatisfeitos com suas bênçãos. Mesmo que a bênção não veio, Ele permanece fiel. Às vezes, nos assustamos com as notícias ruins, mas Deus continua sendo fiel. Às vezes, desanimamos com pessoas que nos decepcionam, mas Deus continua fiel. Às vezes, reclamamos das provações, mas Deus continua fiel. Às vezes, cedemos às tentações, mas Deus permanece fiel. Às vezes, nossas palavras são como ingratidão por tudo que Ele fez e que tem feito em nossas vidas. E mesmo assim, Ele permanece fiel. Ana exaltou a fidelidade do Senhor e por isso ela escreve um louvor e adora o Todo-Poderoso. Amém, amado? Que nós possamos fazer o mesmo para desfrutarmos desse bom relacionamento, sadio relacionamento com Deus. Que através do exemplo de amor entre Eucana e Ana, possamos ser motivados a viver um relacionamento sadio, compromissado, que agrada ao Senhor. O seu relacionamento, ele é medido todos os dias. Se você fechar os olhos hoje, agora, e começar a analisar desde o momento que você acordou até agora, você vai poder ver em que momento você separou para o Senhor e teve um relacionamento com Ele. Tem pessoas que vão dizer, pastor, não vou fechar não, que eu sei que hoje foi só a graça, essa semana foi só a graça, essa quinzena foi só a graça, esse mês foi só a graça. Será que isso não é momento de você refletir e acordar? Ele nos dá 24 horas por dia. Nós temos 2 cultos semanais, 2 vezes por mês aos domingos. O segundo e último nós temos consagração, é 1 hora só. E tem pessoas que não conseguem vir. Há anos que nós fazemos isso. Pastor, eu esqueci. Se você esquece do compromisso que você tem com Deus, melhor ficar quieto. Que eu ia dizer, mas já vou dizer, né? Tem que morrer no Brás. Sabe, irmão? Teve dias que eu pensei assim, eu estou cansado, eu vou pedir para a pastora fazer a consagração, não vou descer não. O Espírito Santo falou, você vai ficar fazendo o que aqui? Você já acordou. A sua mente já está voltada para fazer o que tem que ser feito. Você vai virar do lado, você não vai conseguir dormir. Deus respeita a nossa vontade, mas Ele quer que você se posiciona. A mesma coisa. Tem dia que você não quer trabalhar, sim ou não? Quem estuda de manhã não quer ir para a escola. Às vezes está frio, está chovendo, você está cansado, você foi dormir tarde, isso é um problema. Só que é um problema nosso. O nosso relacionamento com Deus não depende disso. Se você não for trabalhar, com certeza você perde o dia e mais o domingo. Se tiver feriado no meio, perdeu também, sim ou não? Aí você pensa, poxa, vai diminuir. O que eu estou recebendo já está apertado, imagina se diminuir.
E eu não serei visto com bons olhos. Não é assim que a gente se preocupa? O patrão vai falar, esse aqui não está mais como era não, vou substituir. Pensou se Deus fosse assim, irmão? Essa semana, quantas vezes você pisou na bola com Deus? Não responde, fale só para você. Ainda bem que Deus é amor. E hoje Ele está puxando a sua orelha levemente, dizendo, eu tenho muito para te dar, mas tudo depende do teu relacionamento comigo. Amém? Eu, como talvez qualquer marido que aqui esteja, tenho momentos com a minha esposa que nós estamos no maior love. Parece dois pombinhos. E tem tempo que a gente não está tão love assim. Graças a Deus nós nunca somos de brigar, não temos brigas, assim, discussões. Muito difícil. A gente realmente se combina muito, falamos a mesma língua, não tenho ciúmes dela, não tem ciúmes de mim. Nós somos maduros no que fazemos, no que queremos. Às vezes discordamos de algumas coisas que são duas pessoas diferentes, né? Que aprenderam a estar juntos. Como eu sei que existem alguns casais aqui que um conhece o outro só em olhar, não é verdade? Só que eu me preocupo, como eu sei que ela também se preocupa, em manter esse relacionamento sempre cheio, sempre 100%. Porque é bom para mim, é bom para ela, é bom para os filhos, é bom para a igreja. É bom para tudo. Agora com Deus, amado, é bom só para você. Você não tem que dividir com ninguém. Quando nós temos um bom relacionamento com Ele, ainda que o teu esposo, a tua esposa não está tendo esse relacionamento todo, você recebe a ponto de, a partir da tua vida, transbordar a outro. Então vale a pena. Só que o ser humano olha para o outro, mas o outro está caído, eu vou ficar caído também. O ser humano às vezes ele fica olhando, sabe, para os lados, ele fica angustiado, às vezes, né, o nosso relacionamento com Deus está tão frio que ficamos olhando o relógio, poxa, será que vai acabar o culto agora, vai demorar mais um pouco, eu estou cansado, amanhã eu tenho que trabalhar. Preste atenção, para de vender o seu tempo e reserve a Ele para o Senhor. Deus quer e vai ter um bom relacionamento contigo. Amém, meu irmão? Ele te ama e Ele quer. Quem não ama não quer ficar junto. Sim ou não? Você não ama uma pessoa, não vai muito com a cara dela. Você faz questão de estar do lado dela todo dia, o tempo todo. E quando você ama? Somente quando é namoro novo, né? Eu me recordo quando eu namorava com a minha esposa, nós ficávamos até tarde, quando chegava em casa, um ligava para o outro, ficava mais à madrugada conversando. Era tanto assunto. Às vezes a gente revezava, né? O pai dela às vezes brigava por causa da conta de telefone. Então um dia você liga, outro dia eu ligo. Eu tinha acabado de deixar ela na porta da casa dela. Eu voltava para casa, naquela época não tinha, né? Não era tão fácil falar em celular como é hoje, né? Senão já vinha de lá falando no celular. Isso é relacionamento. É vontade de estar junto. É isso que Deus quer fazer contigo. Você sair da igreja, Ele falou contigo. Você chegar na tua casa, Ele continuar falando contigo. Você vai tomar banho, Ele está falando contigo. Você vai deitar, Ele está falando contigo. Você vai orar, Ele está falando contigo. Você vai comer, Ele está falando contigo. Você vai trabalhar, Ele está contigo. Você está dirigindo a caminho do trabalho, Ele está contigo. Porque é isso que Ele quer, ter bom relacionamento contigo. Esses são os aspectos do nosso relacionamento com Deus. Ele deseja isso. Por que que Deus deseja isso? Porque Ele te ama inexplicavelmente. Mesmo sabendo que você tem hora que pisa na bola, que tem hora que você peca, que tem hora que você chuta o pau da barraca, que Ele permite que, sabe, você toma um chute na canela para você poder aprender, mas Ele te ama. Ele está contigo. E ai daquele que se levantar contra a tua vida, porque vai se levantar contra Ele. Amém? Vamos ficar em pé. Eu quero orar por você.